Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais uma aula de processamento de imagens. Hoje falaremos sobre amostragem e quantização de imagens. O que seria isso? São duas técnicas utilizadas para transformar uma imagem do seu meio concreto ao meio digital. Tá? Quando a gente tira uma fotografia, nós estamos utilizando sensores da câmera para obter uma imagem. Quando isso é captado, os sensores captam isso na forma de uma onda de tensão contínua. Tá? Ela é luz, ela é energia ainda, ela não é pixel. Ela não foi transformada em pixels. Então ela tem amplitude e comportamento no espaço. Então ela tem uma quantidade de cor, ela tem brilho, muito contraste. Então precisamos, para gerar as imagens, traduzir esses dados contínuos, essas ondas de tensão, em imagem digital. Para isso, as duas técnicas utilizadas: amostragem e quantização. A amostragem, então, é a digitalização dos valores de acordo com as coordenadas x e y. Então, é pegar essa imagem aqui, que é real, e transformar ela, posicionar as informações que estão contidas nessa imagem em pixels. A quantização é a digitalização dos valores de amplitude, ou seja, a cor. Então, enquanto a amostragem trabalha com x e com y, com a posição do pixel, a quantização trabalha com o valor que tem aquele pixel. Certo? Então, temos aqui uma ilustração. Essa aqui é a imagem contínua projetada em uma matriz de sensores. Então, isso aqui é uma imagem obtida por um sensor. E essa daqui é uma imagem que já foi resultante da amostragem e quantização. Percebam que na amostragem nós temos o posicionamento dos pixels de acordo com o x e o y. O x e o y. Então aqui percebam que ela está diferente, por conta aí da resolução, ou seja, a quantidade de pixels que nós distribuímos na imagem, ela fica com serrilhado, ela fica com esses dentinhos. Percebo que ela tem alguns pontos onde ele simplesmente ignora o pixel. Então ele formou essa imagem serrilhada. Essa é a imagem digital, essa é a obtida por sensores. A gente tem aqui um gráfico que mostra uma reta de A a B. E aqui, como que foi a variação de amplitude nessa reta. Percebam aqui que a gente começa de A até essa ponta, que é tudo branco. Então, como é tudo branco, isso aqui é um gráfico. Tá? Isso aqui é um gráfico. Aqui em cima é um valor máximo, 255, por exemplo. 255 é o branco. Então, esse primeiro pedaço aqui é do branco. Depois, quando ele chegou nessa margenzinha aqui, ficou preto, ficou muito escuro. O escuro é muito pequeno, um número muito pequeno, lá perto de zero. Então, desceu de uma forma bem abrupta até lá, muito próximo do zero, do 10, do zero. E ele continua variando, chega numa área aqui no meio mais clara, por isso que ele aumenta a amplitude, porque é uma cor com valor maior. Continua então, vem de uma parte mais escura, vai para uma parte mais clara e vai para uma parte mais escura. Então percebam que aqui a gente está acompanhando a variação da cor na escala de cinza. Quando ele chega no limite da imagem, temos aí uma variação agora do muito escuro para o muito claro. De novo, uma quebra abrupta do muito claro, do muito escuro, do muito escuro para o muito claro. Percebam que ela tem essas pequenas variações aqui, esse ruído, porque a imagem ela não está certinha, ela não aqui não é totalmente branco, nem aqui é totalmente preto ou um cinza contínuo, ela tem ruídos. Então tem uma pequena variação de tonalidade conforme você vai passando naquela reta. Então por isso que tem essas pequenas variações, que a gente chama aí de ruídos. Tá? Para realizar a amostragem, ou seja, para a gente poder definir, pegar aquela imagem que tem aquela informação contínua e transformar em pixel,
é necessário que a gente selecione dentro daquela reta alguns pontos para formar a minha imagem. Então, por exemplo, temos aqui a minha imagem captada por sensores. Dessa reta de A a B, nós temos essa informação contínua. Tendo essa informação contínua, vamos dizer que a gente queira lá uma imagem de 50 de largura. Então, são 50 pixels de largura. Então, nós temos que selecionar nessa reta, nessa curva, 50 pontos. Como a gente faz isso? A gente vai selecionando 50, distribui 50 pontos equidistantes. Tá? Isso aqui faz com que cada ponto desse represente, então, 50 pontos nessa reta, que são 50 pixels. Então, aqui não são 50, né? Depois tem que contar aqui quantos pontos são. Nós pegamos e selecionamos alguns pontos que estão equidistantes na minha imagem. Isso é o nosso processo de amostragem, tá? Que é essa colheita de amostras que são igualmente espaçadas ao longo de A a B. Então, elas são igualmente espaçadas. Então, aqui a gente selecionou a nossa resolução, né, de largura. Então, a gente tem, né, esse conjunto dessas localizações é a nossa amostragem. Temos também que, percebam que aqui a gente tem uma régua de uma escala. A gente tem aqui o mais escuro, né, alguns cinzas medianos até o claro. Aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cores. Isso aqui é, por exemplo, quando a gente quer definir um limite de cor para a nossa imagem. Então a gente fala, por exemplo, em vez de eu ter 255 tonalidades de cinza, eu tenho 8. Então isso aqui eu estou limitando a quantidade de cores na minha imagem. Então aqui, percebam que a gente tem uma faixa. Tracem, né, na cabeça de vocês, uma faixa. Para cada cinza tem uma faixa. Isso aqui, percebam que nesses primeiros 4 pixels, né, que foi selecionado, eles têm uma pequena variação entre eles de tonalidade. Quando a gente coloca eles todos numa faixa só, eles ficam então com a mesma cor. Eu tirei esse ruído. Então aqui eu estou tirando o ruído. Eu disse então que esses 4 primeiros pixels são brancos. Esses 4 primeiros pixels também são brancos. Tá? Então aqui eu estou definindo a cor dos pixels. Olhem aqui no cume aqui. Temos 1, 2, 3, 4, 5, né? Se eu pegar, eles estão todos na mesma faixa. Então eu coloquei eles com a mesma quantidade, com a mesma intensidade. Tá? Então aqui, esse gráfico é o resultado da amostragem e quantização dessa reta AB. Então a gente tem aqui, os valores de intensidade também devem ser convertidos, por exemplo, numa escala de 8, tá? De 8 cores. Não, percebam, e de novo eu falo, não são as 255. Nós criamos 8 cores, então a minha imagem só vai ter 8 cores. Então aqui a atribuição do tom, né, da intensidade dos pixels, é dada pela sua proximidade vertical numa amostra. Essa aqui é a amostra de cores que eu peguei. Então aqui a gente tem a imagem abaixo, é o resultado do processo de amostragem e quantização. Isso aqui de novo voltando, né, para a imagem. E aqui só temos 8 cores. Mesmo que aqui tenhamos muito mais do que 8, nossa imagem, por questão de qualidade ou por decisão de projeto, nós diminuímos a quantidade de cores. Então, só tem 8 tons de cinza. Então, deixa eu só mostrar para vocês como ficaria se você fosse reduzindo a amostragem, que é a resolução espacial. Percebam que temos aqui a Lena, que tem 256 níveis de cinza, tá? Ela tem 256 níveis de cinza, mas a imagem é 256 por 256 pixels. Então, a Lena, quando foi tirada a foto tinha uma resolução da própria câmera, mas quando foi salva, ela foi salva em 256 por 256. Isso aqui
foi a amostragem, ou seja, foram pegos 256 pixels, né, na largura, 256 pixels na altura. Aqui a gente tem a lena com 128 por 128 e aqui a lena 64 por 64. Voltando aqui. Então, o processo de medir o valor da função f de x, ou sinal bidimensional, é a amostragem. Então, pegar, escolher esses pixels é o que a gente chama de amostragem. Cada amostra vira um pixel. Tá? Para verificar se houve uma boa amostragem, deve-se verificar se ao mover-se ao longo da imagem digital ocorrem ou não mudanças bruscas. Então, para verificar se a gente fez uma boa escolha, né, de imagem, de pixels, nós teremos que analisar se ocorrem mudanças muito bruscas de intensidade. Tá? No caso, quando essa variação, a gente chama essa variação de frequência espacial. Então, se ocorre com baixa frequência, né, que vai dizer que está uma pouca variação. Mudanças graduais são caracterizadas por baixas frequências. Então, quando a gente sai de um pixel branco e vai gradativamente para um mais escuro, a gente tem então uma frequência espacial pequena, tá? Baixa. Então a gente pode representar uma imagem com poucos valores. Então, com poucos pixels, a gente consegue fazer uma imagem boa. Quando a gente tem imagens que a variação é muito rápida de tonalidade, então nós temos que ter mais pixels para representar melhor essa imagem. Não adianta pegar espaçado, senão a imagem vai ficar feia, vai ficar ruim. Quando tem mudanças rápidas, a gente precisa então pegar pixels mais juntos, que são as nossas imagens de alta resolução. A de alta resolução indica que ela tem muitos pixels, então ela é mais detalhada, porque ela tem mais, são pixels que representam cada detalhezinho da imagem captada pelos sensores. A gente tem aqui um critério, esse Nyquist foi um pesquisador, tá? Ele colocou aqui uma relação entre a minha imagem, né, a mudança na frequência e a quantidade de amostras que a gente faz. Então, o que ele falou? Que a amostragem escolhida deveria satisfazer, né, o critério de Nyquist, que afirma que a frequência de amostragem deveria ser, no mínimo, o dobro da mais alta frequência encontrada na imagem. Então, se a gente pegar, escolher lá qual foi a variação entre um pixel muito escuro e um muito claro, ele tem então esse tamanho, né, essa diferença, esse pulo que aconteceu. Então ele disse que eu tenho que pegar esse tamanho, né, esse pulo que aconteceu, e dobrar e fazer disso a minha quantidade de pixels que eu pego. Então é um critério que ele decidiu e achou que é interessante. Caso contrário, a imagem pode sofrer aliasing, né? O aliasing é o serrilhado, é os dentinhos. Então se acontece uma amostragem pequena, eu tenho uma imagem mais serrilhada. Tá? Então, pessoal, na aula de hoje, vocês vão fazer algo parecido com o que foi feito aqui na Lena. O que vocês farão? Vocês vão pegar uma imagem original, tá? Uma imagem fornecida pelo usuário. Vocês irão fazer uma colheita de metade dos pixels e formar uma nova imagem. E depois 1/4 de pixel e formar uma nova imagem. Eu vou mostrar então para vocês como que seria isso de uma forma mais interessante. Deixa eu abrir o Word. Vamos dizer que eu tenho aqui uma imagem. Vou pegar uma imagem. Cada pixel, né, cada pedaço dessa imagem representa um pixel. Então eu tenho aqui, no caso, uma imagem de 1, 2, 3, 4, 5 por 1, 2, 3, 4. O que vocês farão? Vamos pegar uma imagem maior. Uma imagem melhor aqui. Aqui é uma imagem maior. Então a gente tem aqui, isso aqui eu não
saindo. Então vamos dizer que a gente tem aqui valores, né? 20, 150, 4, 9. Então tem vários valores. Representando então uma imagem, tá? Vou fazer assim. Só simulando aqui uma imagem qualquer. Então, uma imagem. Tá? A gente vai pegar essa imagem. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, essa imagem tem 10 por 8, né? 8 pixels. A gente vai construir uma imagem que tenha 5 por 4. 5 por 4, a gente vai dividir ela por 2, primeiramente. Então, o que vocês vão fazer? Para construir essa imagem aqui, né, que é o que eu quero que vocês façam, então, vocês vão construir uma imagem de 5 por 4. Vocês vão fazer o seguinte. O primeiro pixel que está aqui, vem para cá. Depois ele tem que pular, então ele vai ter que pegar esse, depois esse, depois esse, depois esse, depois esse. Então, vai ter que pegar o 150, 150, 89, 1, 2, 3, 4, 5, 21, 154. Então, vai ter que pegar esse, né? Esses aqui não. Enfim, vai pegando de 2 em 2 na largura e de 2 em 2 na altura. Então, chegou aqui, ele vai pegar a segunda linha. Vai ficar 150, 150, 89, 21 e 154. Tá? Então, é isso que eu quero que vocês façam. Vocês vão diminuir a amostragem. Aqui a gente tem uma amostragem de 10 por 8. Vocês vão fazer uma amostragem de 5 por 4. Então, façam isso e me entreguem até semana que vem. Pode ser pelo diário de bordo. Beleza, pessoal? Então, é isso. Qualquer dúvida, me escrevam. E até mais. Tchau.